Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, Senhor, nós os suplicamos em nossos corações a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, mereçamos chegar por sua sagrada paixão e morte na cruz da glória da ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. que a Igreja e as promessas de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Explicar já o que a Igreja já esclarece em grande parte, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Sociedade sobrenatural, supranacional, fundada por Cristo para a salvação do gênero humano. Ela foi instituída pessoal e diretamente por Cristo. Cristo instituiu a igreja. Ele não deixou outros para fundar a igreja. Ele instituiu pessoal e diretamente a igreja. E a instituiu como uma sociedade visível e hierárquica. Fundamental, importantíssimo, porque hoje a contestação protestante ela cai sobretudo sobre isso. A igreja se tornando algo invisível. A igreja é algo visível e essa visibilidade é hierárquica. Então, sempre vale a pena nós recorrermos às citações cuja significação, cujo valor, e nós podemos sempre meditar e aprofundar. Quantas vezes nós já lemos, espero que já tenhamos lido várias vezes, né? Esse período do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e seguintes, 17 e seguintes. Jesus então disse: Bem-aventurado sois Simão, filho de irmão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, de fato ele disse, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cada palavra deve ser pesada. E para os que têm a oportunidade de estudar mais um pouco, Santa Teresinha tinha essa vontade de, inclusive, aprender as línguas, o grego, o hebraico, etc., para ver aquilo no original, no mais perto possível do que nosso Senhor disse, porque cada palavra deve ser pesada, é uma boca divina. Então ele diz: eu edificarei minha igreja.
E quando eles trocam o nome de São Pedro, a troca de nome indica uma missão. Entre os antigos e entre os hebreus, isso é comum. Quando você troca o nome, você dá uma missão. Qual é a missão? Pedra. Então a missão de São Pedro é ser pedra, ser fundamento. E esse fundamento justamente é a fé de Pedro, porque nosso Senhor diz isso a ele depois que ele faz a confissão: tu és o Filho de Deus vivo. Então a fé de Pedro é a base da igreja. Continua nosso Senhor: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, uma só. É o singular, insisti nisso também. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta inferi non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, entendeu exatamente a significação disso? O que é prevalecer contra ela? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Dar as chaves era o símbolo do domínio. Quando alguém conquistava uma praça do inimigo, então o inimigo vinha e entregava a chave para ele. Mesmo porque as cidades naquela época eram cercadas de muros, normalmente, e tinha chave para abrir e entrar. Então, se você desse a chave, está aí, é porque eu tenho um domínio da cidade. E eu te darei as chaves de onde? Do reino dos céus. E continua: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que poder extraordinário dado a um ser humano, um pescador. Essa primazia de Pedro, porque isso foi dito para Pedro, não foi dito para os apóstolos em geral, foi dito só para Pedro. Tanto é que ele, até a introdução, né, mostra, né, ele pergunta a todos: o que dizem quem é o Filho de Deus, o Filho do Homem? Então cada um diz uma coisa, São Pedro vai certo. Então a partir daí ele entrega a missão a Pedro. Então ele distingue entre todos os apóstolos. Também tem a curiosidade que toda vez que as escrituras vão se referir aos apóstolos, eles sempre falam Pedro e os outros. Sim, as listas todas começam com Pedro em primeiro lugar. E Pedro sempre toma a iniciativa. Isso é constante. Os Atos dos Apóstolos, quem começa a falar? São Pedro. Sempre São Pedro é o primeiro. É o primeirão. Não tem a menor dúvida. E inclusive isso mostra porque houve a traição de São Pedro, né? São Pedro traiu. Mas ele não perdeu o ofício. Ele cometeu um pecado grave, mas ele não perdeu o ofício. E o Evangelho mostra claramente que o Senhor quis reparar aquilo, que ele fizesse a reparação. E o confirmou na função. Né? A tríplice confirmação na ressurreição. A tríplice confirmação. Exatamente. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Está no Evangelho de São João. Né? Então, o papado, então, que é isso que é o papado é isso. É um ofício permanente, porque justamente essa primazia de Pedro é uma prerrogativa pessoal, mas ela é transmissível. Ela é transmissível. E, portanto, o papado é um ofício permanente até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Atenção com a inovação, a armadilha milenarista, né? Existem alguns que aí se deixam levar por isso e parece que está um pouco ligado a desvios aí de várias ordens, vários tipos. Então, o milenarismo, você tem o mitigado e o milenarismo puro e simples é heresia. O mitigado escapa. Mas não deixa de ser um erro, é uma coisa que não é do espírito da igreja. Então o milenarismo diz que haverá um reino temporal de Jesus Cristo durante 1000 anos.
que precederá o fim do mundo propriamente dito. Então haverá o fim dos tempos, o fim do mundo. E justamente esse caráter de exceção dá uma ideia de que talvez, no aproximar-se dessa vinda de Jesus, a igreja vai modificar alguma coisa, né? Essas papados, bispos, etc., nessa crise horrorosa que a gente está. Então, isso é a aproximação de Jesus Cristo para o seu reino, e aí as coisas vão se mudar. Nada disso. Nada disso. Mesmo que o milenarismo mitigado não seja condenado como tal, como heresia, embora haja condenações contra ele, né? Mas você aproveitar-se do milenarismo para colocar esse tipo de coisa simplesmente, você pode cair na heresia. Então, continuando, cito Santo Agostinho, e tem uma referência agora, não vou falhar não, dessa vez, eu consegui. Abre aspas, Santo Agostinho. Se a sucessão linear dos bispos deve ser levada em conta, com quanta maior certeza e benefício para a igreja, nós recuamos até alcançar o próprio Pedro, ao qual, sendo este a figura de toda a igreja, disse o Senhor a ele, né? Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Santo Agostinho, fazendo o mesmo estudo que a gente está fazendo. O sucessor de Pedro foi Lino, e os seus sucessores em continuidade não interrompida. Note bem, cada palavra deve ser pesada, é um dos maiores doutores da igreja. E os seus sucessores em continuidade não interrompida são Clemente, Anacleto, Evaristo, ele diz todos, até Anastásio. Santo Agostinho, carta número 53, do ano 412 depois de Cristo. Está claro. Apologética perfeita católica, como a gente faz hoje, Santo Agostinho já fazia. São Pedro, sua linha de continuidade, não interrompida. Então está aqui, primeiro, a gente chegou até São Pedro, aqui foi dito as promessas, depois ele teve um sucessor, foi Lino, depois Clemente, ele diz todos, até chegar o atual do tempo de Santo Agostinho, e nós fazemos a mesma coisa, só que a nossa lista é bem maior que a dele. Qual o nome da data, pai? 412 depois de Cristo, 18 anos antes da morte de Santo Agostinho, que morreu no ano 430. E faremos agora outra citação importante, mais importante do que Santo Agostinho, mais importante mesmo do que a Sagrada Escritura, em certo sentido, na medida que a Sagrada Escritura pode não ter uma interpretação oficial. Se você pega um texto da Escritura, mas você não sabe qual é a interpretação certa, há até uma liberdade para você interpretar dessa maneira, e você pega um texto do magistério definido, é claro que o texto do magistério prevalece sobre o texto bíblico, porque ali está definido. Então nós temos, é sempre bom lembrar, aconselho, quem tem tempo, leia os documentos antigos da igreja, em particular o Vaticano I, os sílabos, e Pio IX, quanto à cura, Vaticano I. Então, Vaticano I, seção 4ª, capítulo 2. Se, pois, alguém disser que não é por instituição de Jesus Cristo, nosso Senhor, ou de direito divino, que o bem-aventurado São Pedro tenha sucessores perpétuos na primazia sobre toda a igreja, ou que o pontífice romano não é o sucessor do bem-aventurado Pedro na mesma primazia, que seja anátema. Seja anátema. Portanto, se alguém negar que a primazia de São Pedro vai até perpétua aí, até o fim do mundo. Não tem negócio de chegar no reino de Jesus Cristo, que vai parar aí, porque Jesus Cristo chegou, não precisa de Papa, né? Então dá um jeito aí. Não tem nada disso, é heresia. Está aqui, Vaticano I. Ela vai até o fim do mundo.
Mas lembremos que a igreja é humana e divina. Ela é divina, quer dizer, humana e divina, ela é natural e sobrenatural. Ela é sobrenatural justamente na sua origem, que nós acabamos de lembrar, na sua constituição, que não pode mudar, se é divina não pode mudar, e no seu propósito, que é a salvação das almas, bem como na sua autoridade e nos seus meios de santificação. Ela é humana, natural, enquanto composta de homens. O que ela tem de natural é que ela é composta de homens. Os homens estão ali com tudo isso divino, mas eles entram e muitas vezes bagunçam, põem a desordem, podem pôr grandes desordens. Além disso, a igreja é uma sociedade perfeita. O que quer dizer perfeita? Não é uma sociedade de perfeitos, uma sociedade onde não haja nenhuma imperfeição, no sentido de que ninguém tenha imperfeição, não haja nenhum problema. Não é isso, absolutamente. É uma sociedade perfeita no sentido de que ela é completa em si e por si mesma, não dependendo de qualquer outra sociedade para atingir o seu fim. Por exemplo, alguém que faz um clube de futebol. É uma sociedade. Uma sociedade. Você faz um clube, aí tem o padre Monsenhor Francisco de Bastos, né, que se encontrou com São Pio X e teve um milagre de São Pio X com ele. Né? Ele foi um dos fundadores de São Paulo. Aí, inclusive, naquele tempo, ele botava o time na concentração na torre da igreja. Vai sair não, já todo mundo preso na torre da igreja. Tinha autoridade, claro, naquele tempo. Muitos clubes tinham passos para aquele tempo antigo. Né? Antigo, hoje está essa desarrumação, mas naquele tempo havia o clube de futebol era uma família, muitas vezes, o jogador. Né? Então, fundou a sociedade, o Esporte Clube São Paulo. Mas, essa sociedade, ela não é perfeita. Ela não depende, ela depende de outras sociedades. Em particular, a sociedade o Estado de São Paulo, o Brasil como um todo, ela depende de tudo isso. É uma sociedade menor. Ela tem um objetivo que é justamente entreter e desenvolver uma equipe de futebol, mas isso está ligado a outras coisas. Ela não é suficiente por si própria para atingir o seu fim. Depende de outras sociedades. É uma sociedade imperfeita. A igreja é uma sociedade perfeita, não depende de nenhuma outra para atingir o seu. Ela tem tudo para isso. Meio de santificação, autoridade, hierarquia, tem tudo para atingir os seus objetivos. Se não atingir, é por causa dos homens, a culpa é dos homens. Veremos agora as propriedades da igreja. Depois de falar da definição, veremos o que é próprio à igreja. As propriedades da igreja. Elas são 7, como as leituras. São 3 atributos e 4 marcas. Os 3 atributos são perpétua, indefectibilidade. Segundo, visibilidade. Terceiro, infalibilidade. E as 4 marcas: unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade.
vamos concentrar a nossa análise sobretudo nos 3 atributos da igreja. Porque entendendo bem esses 3 atributos, a gente acaba entendendo um tanto esses 4 aqui, essas 4 marcas, né? O que são os atributos? Os atributos são qualidades inerentes da igreja que aperfeiçoam sua natureza. As 4 marcas são características distintivas que tornam a igreja reconhecível a todos e a distinguem claramente das outras sociedades religiosas. Então, primeiro atributo que nós veremos é a visibilidade. A visibilidade justamente vai de encontro justamente à ideia protestante. Porque para os protestantes a igreja é uma sociedade invisível de verdadeiros crentes, conhecidos somente por Deus. Crentes aí são aqueles que têm fé, tiveram a predestinação, porque a predestinação não é só importante no protestantismo calvinista, é também no luteranismo. É verdade que Calvino desenvolveu mais isso, mas o fundamento da heresia luterana está numa visão da predestinação. Quer dizer, Deus predestina fulano para o céu e ciclano para o inferno, ponto final. Já está predestinado. Você só tem que procurar saber, descobrir, sei lá. Se você faz um ato de fé, você tem aquela consciência, como ele mesmo dizia, Lutero, aquela consciência firme da sua justificação e salvação. Consciência, né? Consciência. Veja bem. Idealismo, todos esses desvios, já estava lá no novo. Então, se você consegue ter essa consciência, é sinal de que você é predestinado. Se você não consegue, meu amigo, é sinal de que você está danado mesmo. Acabou. É de endoidar o sujeito. Então, aqueles que têm a graça da predestinação, estes constituem a igreja. Os outros não fazem parte da igreja, para Lutero. Ora, você não sabe exatamente. Então, essa igreja é invisível. As organizações, então, hierarquia, tudo isso perde sentido. O que importa são aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm fé. São os crentes. A igreja é composta deles para a heresia luterana. E, portanto, ela é invisível, porque está na predestinação de Deus. Não. A igreja é visível. A igreja é uma sociedade visível. Não só visível, mas uma sociedade visível. Permanente. É uma unidade social visível, composta de uma hierarquia. Se há uma unidade social, há uma hierarquia. Sempre haverá os que estão na frente, os que estão atrás, os que estão lá em cima, embaixo, etc. Composta de uma hierarquia instituída divinamente e leigos. Esta sociedade visível sempre existirá, porque a promessa de Cristo se aplica a ela. Outro texto-chave que nós podemos meditar está justamente no final do Evangelho de São Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado, já ressuscitado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Eis que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis aí, é que a gente viu antes, né? Aquela autoridade, poder, essas coisas, né?
Não, toda a autoridade me foi dada, Jesus Cristo, no céu e na terra. Na terra também, viu? Nosso Senhor tem que reinar aqui na terra. E depois, missão. E ensinai todas as nações. Batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Está tudo aí na igreja. Poder de magistério e de ensinar. Poder de ordem, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E poder de jurisdição. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Observar. Nosso Senhor prescreveu, eles têm que observar. Então vocês vão ensiná-los a isso. Então o ensino está... O poder de jurisdição, ele inclui o magistério e o governo. Então você tem o poder de ordem, poder de jurisdição. Poder de magistério, poder de ordem, poder de governo, o próprio poder de governo, que a jurisdição se aplica às duas coisas. Tudo está aqui. Só podia ser mesmo Nosso Senhor, para resumir com tanta perfeição em algumas linhas. Toda a Constituição da igreja. E ele diz mais uma coisa que você tem que meditar, raciocinar e meditar. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Assistência de Nosso Senhor a tudo isso aqui, até o fim do mundo. Quando ele vier para julgar vivos e mortos e terminar o drama da existência terrestre. E fechar tudo. Não é para governar um tempo aí, vai ter um regime meio de exceção, nada disso. O triunfo do Imaculado Coração de Maria não é uma espécie de reino, sei lá, meio sobrenatural, que não, uma espécie de céu na terra, nada disso. Tanto é que diz, a Rússia se converterá e o mundo terá algum tempo de paz. Algum tempo de paz. Não exclui dificuldades. A Idade Média é vista como uma época de paz para a igreja, de domínio, mas vai ver quanto problema teve. Começa a estudar por dentro para você ver quanto problema, quanta crise terrível, inclusive na igreja, na hierarquia. Papa desenterrando o Papa para excomungar o cadáver. Já teve isso, concílio cadavérico. Famoso, né? Não, o Papa Honório já é outra coisa. Não é o Papa Honório, não. O Papa Honório é um exemplo impressionante, porque é um Papa que foi condenado, anatematizado por um concílio, o terceiro concílio de Constantinopla, mais ou menos 70 anos depois da sua morte. Foi anatematizado, claramente, por motivo de heresia, de favorecimento de heresia. De fato não foi tão grande assim, mas foi. Então ele foi anatematizado, correto? Agora, o que é que aconteceu? Honório não foi tirado da lista dos papas e os atos deles não foram anulados, porque se não é papa, não tem que anular os atos, evidentemente. Se não é papa, é tudo nulo, não foi nada anulado. Portanto, o que é que você conclui daí? Que a heresia pode conviver com a jurisdição. E aí é que a gente tem que compreender bem as portas do inferno não prevalecerão. Certo? Não quer dizer que se um Papa ensina heresia, então pronto, acabou tudo, indefectibilidade foi afetada, não, nada disso. Claro que é algo anormal, mas é algo real. Não há incompatibilidade metafísica entre jurisdição e heresia. Esse ponto é importantíssimo. Vou repetir. Não há incompatibilidade metafísica entre jurisdição e heresia. É algo anormal. Alguém que tem jurisdição e começa a ensinar coisa errada. É algo anormal e é o que justifica que nós estejamos na verdadeira normalidade, resistindo a eles. Estão entendendo? Nós é que estamos na normalidade. Não fica. Aí eles começam com aquela conversinha mole que a fraternidade está se deixando levar,
que falta alguma coisa para a gente, que nós não estamos em perfeita comunhão e que há um defeito em nós, porque se nós continuarmos assim, vamos acabar em cisma. Quer dizer, eles, os bandidos, fazem as bandidagens e a gente fica com os escrúpulos. Caramba. Há perigos na nossa situação? Há. Toda situação tem perigos. A questão não é o perigo ou não. A questão é a liceidade e a moralidade da nossa situação. Isso é que é a questão. Se você está numa situação que é moralmente de acordo com a vontade de Deus, se há perigos, paciência. Porque há perigos. Está aí é o caso do Padre Cardoso. Uma tentação para a tradição, para a resistência. Para os católicos que resistem. É uma tentação. E ele caiu. E outros estão caindo. Mas justamente... Essa visibilidade está na figura do Papa? Principalmente, ela está com jurisdição, está na figura do Papa, mas também nos que são fiéis à doutrina da Igreja, os que trabalham pelo bem da Igreja, etc. No caso, as perguntas serão dadas depois, mas deixa eu continuar aqui. A visibilidade, ela está justamente na jurisdição, que permanece, e naqueles que são fiéis à doutrina da Igreja Católica. De tal maneira que, se você olha para a igreja chamada conciliar, que não é uma igreja propriamente dita, é uma seita. Né? A gente diz igreja em sentido impróprio. Não é sentido próprio que a gente diz. Igreja é só uma, católica, é verdade. Quando você olha para a igreja, você não vê quase nada. Quase completamente desfigurada, é verdade. Mas se há uma jurisdição, e essa jurisdição vem pelo Papa, só pode vir pelo Papa. Ensinamento de Pio XII, na encíclica Mysticis Corporis Christi. A jurisdição dos bispos vem através do Papa somente. É o meio normal, acabou, o meio é esse, não há outro meio. Então, se só vem pelo Papa, então há alguma coisa de visibilidade, mesmo entre eles, na medida em que tem pelo menos a jurisdição, mesmo que não tenham a fé. Podem ter, podem não ter. Aí, para você saber exatamente, só Deus. Tem muita gente por aí com um dom de clarividência. Deve ter uma bola de cristal guardada lá em casa que vê as coisas com uma clareza impressionante. Em certos casos você vê realmente, bom, aí está claro, mas em outros, eu conheci gente da hierarquia que, até onde eu percebo, de muito boa fé. Bispos, eu conheci um bispo que era um homem de Deus, nos anos 90, no sertão da Bahia. Só para você ter uma ideia, foi ele que nos apresentou primeiramente ao mosteiro sim, não. Ele leu e disse, que coisa interessante, mostrou. Era um homem que fazia penitência, um homem fiel, mas coitado, tinha aquela noção da autoridade. Estava no erro, claro, junto com aquele pessoal, embora ele era desprezado, ele ficava isolado, ele não queria saber. Nele, eu vou dizer que ele era um herege porque ele estava na igreja conciliar, ligado a ele? Não posso dizer. Ele está no erro, na medida em que ele aceita mais ou menos o Vaticano II, etc, etc. Mas ele não está em heresia formal, eu não posso imediatamente tirar esta conclusão. Mas mesmo que haja essa heresia formal, a jurisdição permanece como uma coisa normal, é uma catástrofe, mas é real. Certo? Então, continuando. A igreja é sociedade visível, permanente, uma visível unidade social composta de uma hierarquia instituída divinamente e de leigos. Esta sociedade visível sempre existirá porque a promessa de Cristo se aplica a ela, como eu acabei de ler aqui, no final do Evangelho de São Mateus. Certo? Então, uma boa prática, quando chegar em casa, voltando da formação, vocês abram o Evangelho e leiam de novo essas passagens.
Final do Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Uma boa prática, ler e meditar. Esse final do Evangelho de São Mateus é primoroso, porque ele resume tudo. Resume tudo. Razão da visibilidade. Por quê? Porque a igreja é visível? Porque é uma sociedade real, composta de homens reais nesta terra. São homens de carne e osso. Então, é preciso que haja uma sociedade que se mostre aos olhos. Eles têm que se organizar. Uns vão mandar, outros não vão obedecer, uns vão ensinar, outros vão aprender. Uns vão santificar, outros serão santificados pelos sacramentos. Um teólogo conhecido, Van Noort, um teólogo que já se consultei alguma coisa dele, é interessante. Van Noort, deve ser um holandês, acredito. Então ele diz: a igreja é visível por natureza, portanto, uma igreja invisível não passa de uma ficção. E essa armadilha da igreja invisível dá lugar ao ecumenismo. Porque só Deus sabe quem são os crentes. Então todas as fronteiras, esses muros, né, que dividem católicos, protestantes, etc., tudo isso que interessa é a fé que está no coração. Então, e essa fé só o bom Deus conhece. Então pode ser que um protestante esteja com a sua fé no seu coração, com a caridade, com o amor, então o católico também está com a fé. Então por que os dois não se unem? Não colaboram, etc, etc. Então, a armadilha da igreja invisível dá lugar ao ecumenismo. Então, segundo a conclusão desse teólogo, as promessas feitas por Cristo à igreja, à sua igreja, referem-se à igreja visível. Isso é muito importante. A assistência de Nosso Senhor é prometida à igreja visível. Não é prometida àqueles que estão em estado de graça, ou àqueles que têm a verdadeira fé. Essas promessas se aplicam à sociedade como tal. A sociedade que nós vemos. Segundo atributo é a perpétua indefectibilidade. Indefectibilidade quer dizer inabilidade para cair, perecer. Não se trata de você não enxergar nenhum máculas, problemas, etc. Sempre teve, hoje tem como nunca teve, mas é justamente o perecer, o cair, o desaparecer. Indefectibilidade é isso. Finoso, pronto. Isso não. A igreja pode ser atacada, pode ser desfigurada, pode ser desvirtuada, perseguida, mas ela não pode ser destruída. E ela não pode ser destruída como sociedade visível. Estão entendendo? Não é você dizer, não, acabou tudo com essa crise. Então, destruísse isso, aquele, mas ainda há católicos que têm a verdadeira fé. Então a igreja continua nesses católicos. Não, isso é falso. Ou pelo menos é incompleto. Ela continua nos católicos verdadeiros, mas continua também como sociedade visível. E, portanto, não se pode negar algo de católico, mesmo nessa sociedade visível, com todos os problemas, etc, etc. Algo de visível, como eu disse antes. Por exemplo, a jurisdição. A gente aprendeu um pouco errado aqui, eu acho. Porque ele usava muita conferência de Dom Lefebvre, falando onde estão as 4 marcas da igreja, né? Sim, as quatro marcas estão em nós, sobretudo. Sim. Aí são 4 marcas. Eu estou falando os atributos.
As 4 marcas estão sobretudo em nós, naqueles que resistem, que guardam a doutrina, etc, etc. Então se manifesta isso, certo? Estão sobretudo em nós, certo? Mas, inclusive porque a indefectibilidade, por exemplo, em grande parte, por exemplo, do magistério, está nos bispos que resistem. Não está no magistério desses bispos aí. Está entendendo? O magistério permanece nesses bispos que resistem. Permanece dessa maneira. Ele falava muito das 4 marcas, mas ele nunca falou dos 3 atributos. Nunca vi ele falando dos 3 atributos. Nunca sei. É porque quando a gente estuda os atributos, a coisa muda. Nunca tocou nesse Coisa muda. Aí a coisa muda. Quando você vê com a igreja visível, você fala, mas está onde então? O negócio é esse. Sai nós, não está lá, não há algo lá, então de onde veio? Por exemplo, de onde vem a jurisdição dos padres da resistência? Vem do Papa. É uma jurisdição de suplência em caso de necessidade. Por quê? Porque as leis atuais e a atuação das autoridades vão de encontro à regra suprema da igreja, que é a salvação das almas. Eles destroem as almas. Eles destroem a igreja. Eles agem como bandidos. Consciência, até que ponto tem, até que ponto não tem, aí é difícil. Eu não tenho bola de cristal. Se alguns têm, julguem. Mas eu não tenho bola de cristal para saber exatamente. Porque começa com a própria heresia do modernismo, a característica é a ambiguidade. Não é claro. Você fala besteira, besteira, besteira. E, claro, está destruindo. Você tem que resistir. Mas até que ponto ele tem uma malícia fixada naquelas coisas? Tem malícia, mas até que ponto? Porque na ambiguidade tem um sentido de para esse lado, pode ter para outro. É difícil. Em certos casos você sabe. Em muitos outros você não sabe. Muita gente está por aí. De um modo geral, o que eu posso dizer é que quanto mais você sobe na hierarquia, mais a malícia você pode supor. A malícia é maior. Quando você vai no Zé Povinho, coitado, eu fico com pena. Você não sabe. Essa pobre gente aí, coitada, de paróquia. Você vai dizer que todo mundo perdeu a fé? Não, eu não digo isso. Diante do nosso Senhor, eu não digo isso. Não. Estão no erro. Por isso eu não vou me juntar com eles. Mas eu vou dizer que todos eles perderam a fé. Eu não posso dizer isso, não. Há muita boa fé porque há muita ignorância. Vítima, né? São vítimas. Agora, é claro, mesmo nessa boa fé, eles são prejudicados. Numa maior ou menor medida, é difícil calcular. Mas uma coisa é certa, mesmo que eles não sejam prejudicados, muito prejudicados na fé, eles são muito prejudicados na moral. Então, se a gente vai para o inferno, muitas vezes, vive uma vida, coitado. Vão resistir como? Difícil. Uma catástrofe. Então, continuando. A indefectibilidade é a inabilidade para cair, perecer. Aplicado à igreja, ela não pode ser privada de qualquer poder ou qualidade essencial, enquanto ela existir. Ela não pode ser privada de qualquer poder ou qualidade essencial, enquanto existir. Pode ser diminuída, pode ser perseguida, pode ser complicada nessas coisas, mas privada, não. A igreja nunca vai deixar de ter poder de jurisdição, poder de ordem, poder de magistério. O magistério hoje, eu costumo dizer, uma comparação, como anda o magistério na igreja conciliar? Está em coma. Não está morto, mas não age. Nenhum dos papas liberais, o liberal ele não exerce, ele não ensina, ele dialoga. Ele dialoga. Então ele não exerce. Se eu começasse a dizer a você vê, eu até evito perguntas justamente porque é um magistério. Magistério, ensinando, né? Então, mas se eu já começar a dizer, então minha gente, vamos discutir aqui, o que é que vocês acham, o que é a igreja? Cada um dá uma opinião aí, o que é que acha? E começar aquelas coisas de Partilha. De partilha, de não sei o que. Eu ia ensinar o quê, pelo amor de Deus? Ia ser um diálogo. Aplique isso à matemática e engenharia, para ver quanta ponte ia cair por aí. Começar a discutir isso. Não chega a lugar nenhum, na verdade. Claro, quer dizer, então, ensinar
Não é dialogar. Todos esses papas estão imbuídos até a medula, e hierarquia em geral, imbuídos dessa mentalidade. Então, eles não exercem. Um episódio curioso, nós temos, por exemplo, quando João Paulo II, com relação à ordenação das mulheres, emitiu um comunicado, um documento, em que ele afirmava com uma seriedade impressionante. Disse que foi infalível esse documento. Dizem, mas não foi. Não foi, não. Ele dizia claramente, olha, eu digo em virtude da minha autoridade apostólica, que não sei o que, a mulher não pode, a doutrina é boa, né? A mulher não pode ser ordenada, tal. Aí, puxa, isso aqui é infalível e tal. Mas parece que poucos dias depois, o cardeal Ratzinger, da Congregação da Doutrina da Fé, disse que não era infalível. Disse que era uma coisa meio... Dá paciência. Eu te falo uma coisa, outro fala. Ninguém está obrigado a obedecer uma balbúrdia dessa. Está entendendo? Não há nenhum. Então, toda essa gente tem uma tal mentalidade que o magistério não se exerce. Para se exercer, é preciso cortar isso e tomar uma decisão em que se vai receber os documentos tradicionais da igreja e se condenar o que se disse de falso, de ambíguo, etc. Porque isso é outro problema. A igreja só vai se restaurar na sua hierarquia. Não são os resistentes que vão substituir qualquer dia desse aí. Quando todo mundo perder a fé, não tiver mais nada, a gente vai lá e ocupa e pronto, restauramos a igreja. Então vai pegar um papa aí, um padre aí para ser papa, outro para ser cardeal, não tem nada disso, isso é símbolo. A restauração da igreja virá pela conversão de um papa. Como? Não me pergunto. Vai ter que ser o chefe da igreja que vai se converter e depois, não sei como, vai restaurar as coisas. E quanto tempo isso vai ser, eu não sei. Mas só pode ser porque é a hierarquia. São eles que têm que tomar jeito. Por isso eu acho que isso não vai passar sem um castigo daqueles, tremendo. Não vai passar sem isso, na minha opinião. Estou dando opinião. Bom, aí eu não estou ensinando, estou dialogando. Bom, então, continuemos. Essa indefectibilidade garante que a igreja sempre possuirá as 4 marcas e os 3 atributos. As 4 marcas. Vai possuir como? Nós. Porque nós somos igreja católica, E nós temos, por mais tênue que seja, não se escandalizem, temos um liame com essas autoridades. Primeiro, na missa, quem for ser vacantista mesmo não vai assistir, né? Porque na missa eu menciono o Papa atual e o Bispo. Eu esqueci o nome do Bispo daqui, eu digo, é Bispo, o Ius Diocese, essa é Diocese, bom, vá, não tem problema não. Eu vou no lugar, não estou lembrando, não sei quem é o Bispo, tal. Então, mas eu cito o Bispo, eu rezo pelo Papa Francisco e pelo Bispo dessa Diocese. Então, há algo de união, ainda que muito tênue. É o mínimo necessário para resguardar a gente de não ser prejudicado por essa gente. Mas, na medida em que há uma precariedade de católico nessa chamada Igreja Conciliar. A perpetuidade, quer dizer, você vê que é uma mesma coisa, né? Perpétua indefectibilidade. Essa perpetuidade quer dizer que a igreja continuará a existir até o fim do mundo. A indefectibilidade é na existência e a perpetuidade é na duração. Será até o fim do mundo. Coloquem bem isso, inculquem isso na mente. Não haverá nenhum período em que vai desaparecer a hierarquia completamente, vai tudo sumir, vai tudo virar outra coisa, sem que se dê em conta. Finalmente, a infalibilidade. Quer dizer o quê? Entendamos bem. Quando a igreja, quando ela compromete
plenamente a sua autoridade para definir um artigo de fé, ela ensina sem erros. Essa infalibilidade é um carisma. É um carisma, por que é um carisma? Porque é algo que é comunicado para a utilidade dos outros. Esse carisma repousa, sobretudo, no sumo pontífice. Infalibilidade como tal, completa só no sumo pontífice. É um carisma que preserva dos erros. É diferente da revelação. A revelação é a comunicação de alguma verdade por Deus, por meios que estão acima do curso ordinário das coisas. Quando o Papa define um dogma, ele não faz uma revelação. Ele explicita a revelação. Ele não faz uma nova revelação. Novas revelações não fazem parte da doutrina da igreja. A doutrina da igreja é um depósito. Um depósito que pode ser desdobrado. Mas tudo estava ali. Tudo se encerrou com a morte do último apóstolo. A infalibilidade também é diferente da inspiração. A inspiração é o ato pelo qual Deus move um agente humano a escrever ou a falar o que ele quer. É o caso das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo moveu os escritores sagrados. Eles não perderam a sua liberdade, a sua iniciativa, mas foram movidos superiormente para escrever só aquilo o que Deus queria que fosse escrito. Essa infalibilidade, justamente, esse comprometimento completo da autoridade está definido. Não é matéria de discussão. Até que ponto o Papa compromete sua autoridade? Não, as condições já foram dadas no Concílio Vaticano I, esse concílio importantíssimo, que na sua Constituição Pastor Eternus falou a respeito dessas condições. Cito o Vaticano I. Nós ensinamos e definimos Sacro Approbante Concilio, que é um dogma de fé divinamente revelado, que o Pontífice Romano, quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando exercendo o cargo de pastor e doutor de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define que uma doutrina sobre a fé ou sobre os costumes deve ser acrida pela Igreja Universal, frui plenamente da assistência divina que lhe foi prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro, dessa infalibilidade cujo Divino Redentor quis que sua igreja fosse dotada quando define uma doutrina que diz respeito à fé ou aos costumes. Por consequência, tais definições do Pontífice Romano são irreformáveis por elas mesmas. E não por causa do consentimento da igreja. E se alguém, que Deus não permita, tiver a temeridade de contradizer a nossa definição, seja anátema. Condenado, portanto. Então, o Papa, a infalibilidade se exerce
o comprometimento pleno da infalibilidade se exerce só quando um Papa define. Isto ocorreu a última vez com Pio XII em 1950, na definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Depois não houve mais isso. Não houve mais isso. Em particular, depois do Vaticano II, tudo é feito segundo o espírito do concílio. Aí o que eu acabei de dizer na outra conferência. O Código Canônico. O Código Canônico é algo que goza normalmente de um grau de autoridade enorme. Mas eles modificaram os planos. Agora o Código vai exprimir a nova eclesiologia do Vaticano II. Ora, o Vaticano II não é magistério. Então o Código Canônico também não é Código Canônico. Não tem mais aquela autoridade. Porque emana de uma coisa que não tem autoridade. Então, o magistério atual está nessa situação. Ele não se exerce, mas não deixa de existir. Nosso Senhor espera o momento em que a hierarquia se levante de seus erros e comece de novo a ensinar a fé católica. A nossa parte, o que nós temos que fazer? Continuar o catolicismo. Nossa tarefa não é a de restaurar a igreja. Nossa tarefa não é de ser a igreja pura e simplesmente, enquanto que os outros que estão lá não são igreja. Ponto final. As coisas não são tão primárias assim. Nós somos, por assim dizer, o coração da igreja. Mas na medida que nós guardamos a verdadeira fé, procuramos praticar a moral católica, etc, etc. E justamente é essa nossa fidelidade que vai servir a Nosso Senhor para obter graças para o outro lado ali, com a sua precariedade de catolicismo, para que eles possam se restaurar. De que meios nós não sabemos. Daí a importância de nós sermos fiéis, sermos santos. Quando os católicos que têm a graça da verdadeira fé não são santos, são medíocres também, eu costumo dizer, todo católico tradicional é rastreado. É como esses caminhões aí que tem, é rastreado por satélite, tal. A gente também tem uma placa atrás, rastreado por satélite. O satélite é o dos progressistas, todo mundo, o mundo. Eles ficam olhando. Você pensa que eles não ficam desconfiando? Ficam. Eles fazem chacota. Essas mulheres vestidas que nem velha, e esses homens aí vestidos de sei lá, eles ficam, mas eles ficam olhando. Ficam. Eles querem ver se aquilo muda a vida da gente. Porque eles estão na miséria, não precisa dizer, basta olhar. São os perdidos, coitado. Então, quando eles veem gente assim, católicos assim, eles ficam olhando. Se eles veem os mesmos defeitos de antes, é mais uma. Você pede toda a autoridade, você não vai conseguir nada, meu amigo. Você pode ter estudado na internet todos os documentos, você tem a prova de que esses papas, esses bispos, etc., estão errados nisso, daquilo, ou você já sabe discutir, está na ponta da língua, documentos, isso, aquilo, que não adianta nada. Por quê? Porque você não mudou de vida. E isso é uma dificuldade. Uma dificuldade que a gente enxerga muito, pessoas, às vezes, que abraçam a tradição com espírito de progressista, de moderno. Eles podem até se vestir melhor, fazer alguma coisa assim, mas a maneira de querer aparecer, disso, daquilo, é a imaturidade de quem ainda não aprendeu o que é ser católico. Começam a estudar com uma vontade, com uma gana interessante. Não sei quantas horas de internet por dia, vendo tudo quanto é documento. Sempre na internet. Sempre a internet. Que é mais rápido tudo, então dá para pegar mais rápido as coisas, pegar logo, resumir logo, pegar tudo aquilo para dar na cabeça, para saber discutir na hora. Na hora da reunião, hoje eu derrubo aquele sujeito. Hoje eu derrubo.
Hoje eu vou derrubar, está tudo na minha cabeça. Tem a citação de fulano, citações às vezes já, que ele, às vezes até pela própria imaturidade, ele corta em dois e bota um pedaço, sai um pedaço que puxa o outro. Está tudo preparado, vou derrubar esse sujeito hoje. Imaturidade. Imaturidade, falta de... Ele não começou ainda. Ele não aprendeu, como diz os franceses, la première parole, a primeira palavra do assunto. Certo? Dizem que Baius, um herege do século XVII, ele era um herege que ele dizia que ele já tinha lido. Acho que foi, eu não sei quantas vezes foi, eu acho que foi mais de 10 vezes a obra completa de Santo Agostinho. Mas fora do comum, ele tinha lido tudo de Santo Agostinho e ensinava heresia baseado em Santo Agostinho. Ele não tinha aprendido a première parole, a primeira palavra. Então nós também podemos aprender tudo isso, mas sem ter verdadeiro espírito católico. Então que essa formação, essas aulas ajudem um pouco a gente distinguir as coisas e realmente mudar de vida e começar a ser católico. Então, Pai, do Espírito Santo, amém. Nós com proletia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.